Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai começar o estudo dos triângulos, né? A gente vai definir o que é congruência de triângulos. Nós vamos aí durante várias aulas estudar todos os casos, né, em que a gente vai poder analisando alguns elementos do triângulo, de dois triângulos, né, concluir que eles são congruentes, né? Serão 5 casos. E com isso a gente vai tirando, né, obtendo aí alguns resultados clássicos, né, envolvendo triângulos. Por exemplo, a gente vai ver que num triângulo, se eu pegar dois lados e somar os comprimentos, o resultado é sempre maior que o comprimento do terceiro lado, tá? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou definir então o que é congruência, tá? O que significa dois triângulos serem congruentes. A gente vê ali alguns resultados básicos, né? Então vamos lá. Então a gente vai iniciar o estudo das propriedades, né, de triângulos. Então, o que significa dois triângulos serem congruentes? É, eu já falei nas aulas passadas, né? Quando você fala que na matemática, bom, na geometria, dois objetos são congruentes, isso significa que eles são iguais, a menos do local do plano que você representou eles, tá? Então, por exemplo, esses triângulos ABC e A1B1C1, como é que eu fiz esse triângulo? Eu só dei um Ctrl C e Ctrl V. Então, o mesmo triângulo, tem as mesmas medidas, a B vai ser igual a B1, A igual a 1, o C é igual a C1, tá? Esses ângulos aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são respectivamente congruentes aos ângulos A1, B1, C1, tá? Então, esses dois triângulos, do jeito que tá aqui, eles não são iguais, porque são dois diferentes, dois triângulos representados em dois locais diferentes ali do plano, tá? Só que, como tem a forma deles são iguais, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Acho que não. É... Triângulo não tem a parte interior, tá? Pra gente é só as arestas aqui que formam um triângulo. Então a gente vai traduzir o fato de dois triângulos serem congruentes para uma notação mais formal, tá? Então, como eu falei, se você olhar esses dois triângulos, o Bzinho, que é a medida desse lado, vai coincidir com a medida desse lado B1. A medida desse lado A vai coincidir com esse A1, né? Que é a medida desse lado B1, C1. Assim por diante. Os ângulos também serão todos congruentes, tá? Então é assim que a gente vai definir é, quando que dois triângulos são congruentes. Você vai conseguir uma função bijetora que leva os vértices nos vértices de modo que preserve os comprimentos dos lados e os ângulos, tá? Bom, tá aí a definição. Ó. Pega dois triângulos ABC e DEF. A gente vai falar que eles são congruentes, né? Se eu conseguir uma função bijetora entre os vértices do ABC com os vértices do DEF, de modo que os lados e os ângulos, esconder aqui, sejam congruentes, tá? Ou seja, a medida do lado da B vai ser igual à medida do lado F de A, F de B. A medida do lado da C vai ser igual à medida do F de A, F de C e assim por diante, tá? E os ângulos também vão ser congruentes, né? O ângulo A vai ter a mesma medida que o ângulo F de A, o ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo F de B e assim por diante. Nesse desenho que eu fiz aqui, ó, a função que a gente está pegando, que é a função? Porque é essa noção de correspondência que a gente está fazendo entre os vértices, os lados e os ângulos, tá? Por isso formalmente tem uma função por trás aí. Então, ó, o vértice A está sendo levado no A1, e o C está sendo levado no C1, e o B está sendo levado no B1. Então, o lado AC
a medida dele tem que ser igual à medida do lado A1C1, né? Ou seja, B tem que ser igual a B1. O lado BC tem que ser congruente ao lado B1C1. E o lado AB tem que ser congruente ao lado A1B1. Note que aqui o A1 é o F de A, B1 é o F de B, C1 é o F de C, tá? E os ângulos também, ó. O ângulo A e o ângulo A1 tem que ser congruentes, tá? Como A1 é o F de A, então a medida do ângulo A tem que ser igual à medida do ângulo F de A, que é o A1. Yes. Mesma coisa, a medida do ângulo B tem que ser igual à medida do ângulo B1. E o B1 é o F de B. Por isso que aparece um monte de F aqui, mas na verdade o F de A, F de B e F de C são, é, são, são esses três elementos aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho a função objetora que leva, por exemplo, tem dois triângulos ABC, I, D e F. Suponho que eles são congruentes e a função, a relação que a gente faz é levar o A no D, ó, tá aqui, ó, A no D, o B no E e o C no F, tá? Então, essas seis propriedades são traduzidas assim, ó. O AB tem que ser congruente a DE, AC congruente a DF, o BC congruente a EF, aí os ângulos, né? A e D congruentes, B e E congruentes, C e F congruentes. Então, nesse caso aqui, ó, como é que a gente representa quando que dois triângulos são congruentes, tá? A notação que a gente utiliza é essa aqui, tá? Em vez de usar dois risquinhos para dizer que são iguais, é que não são iguais, né? São diferentes, mas como eles são congruentes, né? Estão relacionados fortemente, né? Basicamente é a mesma figura, só em locais diferentes do plano. A gente vai usar três barrinhas, tá? Para dizer que eles são congruentes. Então, nesse caso aqui, isso quer dizer que o ABC e o DEF são congruentes. Então, vamos olhar os ângulos primeiro. Ó, o ângulo A e o ângulo D são congruentes. Por que eu sei? Que eu fiz um cortezinho só aqui, ó. Tá? O ângulo E o ângulo B são congruentes. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, o B e o E são congruentes porque eu fiz dois risquinhos aqui, ó, para representá-los. Tá? Também o F e o C são congruentes por causa dos três risquinhos, tá? Então sempre tem uma figura ali com dois triângulos e tem alguns risquinhos aí nos ângulos. Aqueles que tem um risco só representa o fato desses ângulos serem congruentes, tá? Tem os ângulos com dois risquinhos são os ângulos congruentes também, e assim por diante. Agora os lados. Ó, o AB, se você olhar o desenho, ele é congruente ao AED. Por quê? Porque ó, ambos os lados têm um risquinho só. Deixa eu apagar aqui. O BD, ele é congruente ao EF, ó. Tem dois risquinhos cada lado. E o FD, ele é congruente ao AC, tá? No caso aqui a bijeção, né, a função objetora que está por trás, é a que faz assim, ó, leva o A no D, o B está sendo levado no e o C está sendo levado no vértice F, tá? Nesse exemplo aqui, ó, se você olhar os triângulos aqui, ó, são congruentes, né? Faltou fazer o desenho aqui, mas aqui é dois risquinhos, aqui é dois, aqui é três e aqui são três, tá? Então se você olhar, ó, esse triângulo e esse são iguais, né? Só que ele como se esse segundo aqui tivesse de cabeça para baixo, digamos assim, tá? Então é a mesma figura representada no plano em dois locais diferentes. Então a gente não fala que eles são iguais, mas falamos que eles são
congruentes, ok? Já esses dois aqui não são congruentes, tá? Opa. Só olhar a forma deles. Bom, a gente vai provar agora então que essa relação de congruência de triângulos, né? Então é uma relação de equivalência. Se você olhar, o que a gente está fazendo aqui? Quando define congruência de triângulos, está comparando triângulos, né? Então a gente está definindo, então a gente vai provar que no conjunto de todos os triângulos possíveis aí no plano, a gente está definindo uma relação de equivalência. Tá? Vamos provar então. Então, primeiro tem que provar que essa relação ela é reflexiva. Então, o que é uma relação de equivalência reflexiva, né, num conjunto qualquer, de conjunto A? É uma relação que relaciona todo elemento com ele próprio. Todo elemento A é relacionado com ele próprio, né? Então, no caso aqui, o conjunto que a gente está definindo a relação é no conjunto de todos os triângulos. Então, a gente tem que mostrar, para mostrar que essa relação é reflexiva, tem que mostrar que todo triângulo está relacionado com ele próprio, tá? Aqui é branco, né? Então, seja ABC um triângulo qualquer. Para mostrar que essa relação é reflexiva, a gente tem que mostrar que ABC é congruente a ABC. Tá? Então, ó, devemos mostrar como é que eu mostro então, que o ABC é congruente a ABC. Tem que pegar uma função que leve os vértices do ABC nos vértices do ABC, que é bijetora e que satisfaça essas 6 propriedades aqui. Tá? No caso aqui é tranquilo. A gente vai pegar a função identidade, que é uma função identidade em qualquer conjunto. É uma função que pega um elemento e leva nele próprio. Tá? Qual é feito? Seja f. Então, nossa função leva os vértices ABC nos vértices ABC, né? Ou seja, leva o ABC nos pontos ABC. Então, f é a função identidade. Ou seja, a função identidade é aquela, digamos assim, que não faz nada, não muda nada. O f de A é A, o f de B é B e o f de C é C. Por que eu estou construindo essa função? Por causa da definição, né, de congruência. Quando que esses dois triângulos serão congruentes? Se eu conseguir encontrar, né, ó, existe uma função. Tem que construir uma função que satisfaça essas 6 propriedades. No nosso caso particular aqui, ó, em que os dois triângulos que estou comparando é um triângulo ele próprio, pega a identidade, tá? Vamos verificar então as 6 propriedades. Então, a primeira coisa, tem que pegar o f de A, f de B, tem que mostrar que ele é congruente ao AB. Ó, nesse caso é tranquilo, por quê? Vai dar isso aqui direto, porque o f de A é o A e f de B é B. Então, f de A e f de B é o segmento AB, tá? De maneira análoga, vale para os outros também. O f de A, f de C é o segmento AC. Então, eles são congruentes. Um pouquinho na frente. Ó. E o f de B, f de C é o BC. Também são congruentes. Né? Agora tem que fazer para os ângulos, né? Então, a medida do ângulo f de A. Quem é o f de A? É o A, né? Ó, a função leva o A no A. Então, essa aqui é a medida do ângulo A. Que é o que a gente precisa. A medida do ângulo f de B. F de B é o B. Então, essa aqui é a medida do ângulo B.
E a medida do ângulo f de C, como f leva o C no C, isso aqui é a medida do ângulo C. Então as 6 propriedades lá que definem, né, quando que dois triângulos são congruentes, são satisfeitos pela função da entidade nesse caso, tá? Então, portanto, dessas 6 igualdades aqui, segue que os triângulos A, B, C e ele próprio são congruentes, né? Ou seja, ABC é congruente a ABC, tá? Então, todo triângulo é congruente a ele próprio, tá? Na verdade, vale mais, né? Todo triângulo é igual a ele próprio. Então, essa relação de congruência, ela é um pouquinho mais geral do que igualdade, digamos assim, né? Então, a primeira parte foi a reflexiva. Bom, gente, agora vamos mostrar que a congruência entre triângulos é uma relação simétrica, tá? Aqui é mais fácil explicar do que escrever, porque você teria muitos casos para ficar explicitando aqui, né? Fazendo. Então, ó, o que significa essa relação de congruência ser simétrica? Significa o seguinte, que se dois triângulos ABC e DEF satisfazem isso, né? Ou seja, ABC é congruente a DEF, então você pode concluir que o DEF é congruente ao ABC, tá? Então a gente tem que pegar dois triângulos, ABC e DEF, e supor que ABC é congruente a DEF. A gente tem que mostrar que daí o DEF é congruente ao ABC, tá? Isso sempre é verdadeiro, tá? Vale. Isso vai seguir do fato que na verdade, tudo que eu tô fazendo aqui segue do fato da aula passada que eu só comentei, na verdade, né? Que a relação de congruência de segmentos é uma relação de equivalência e a relação de congruência de ângulos é uma relação de equivalência, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu não cheguei a demonstrar na aula passada, mas se fosse demonstrar seria basicamente isso aqui. Então vamos lá. Sejam ABC e DEF dois triângulos tais que ABC é congruente a DEF. Tá? Como isso vale? Existe uma função objetora de ABC em DEF, né, dos vértices ABC nos vértices DEF, de modo que aquelas 6 propriedades são satisfeitas. Então, existe uma função objetora vou por aqui, ó, F. Ó, quando eu coloco como conjunto assim, ó, é um conjunto em 3 elementos. Os pontos A, B e C, tá? Não é o triângulo ABC nesse conjunto, tá? Do mesmo modo aqui, isso aqui é um conjunto que tem 3 elementos. Só os pontos D, E e F. E essa função satisfaz as propriedades, né? O F de A, F de B é congruente ao AB. O F de A, F de C é congruente ao AC. E o F de B, F de C é congruente ao BC. Estou colocando símbolo de igual porque aqui eu estou escrevendo como. Eu estou falando como congruência, estou escrevendo como segmento, né? Medida de segmentos. Tá certo o que eu estou escrevendo, tá? Também a medida do ângulo A é. Não vou pôr o contrário. A medida do ângulo F de A é igual à medida do ângulo A. A medida do ângulo F de B é igual à medida do ângulo B. E a medida do ângulo F de C é igual à medida do ângulo C. Então, agora eu tenho que pegar uma função para mostrar que o DEF é congruente ao ABC. Eu tenho que mostrar que existe uma função objetora com esse domínio e esse contradomínio, de modo que seja válido algo semelhante, né? Só vai mudar as letras, na verdade. No caso aqui,
só tem uma função, né? Que é bem óbvio que a gente pega, que é a função inversa da f, né? Vamos lá, brevemente relembrar o que é a função inversa. Ó, faz de conta que essa aqui é a função f. Ela leva o a no e, o b no d e o c no f. Isso aqui é a f. A inversa de amarelo. Então o que a inversa faz? Desfaz o que a f faz. Então vai levar o d no b, o f no c e o e no a. Tá? Então a imagem inversa da f, né? Imagem inversa não, a função inversa da f é a função que, com esse domínio e esse contra-domínio, né? Então inverte o domínio contra domínio em relação a f e ela desfaz o que a f faz, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Como a função f, deixa eu ver se dá pra fazer, é bijetora, os vértices ali D, E e F são todos F de alguma coisa. Ou D é F de A, ou ele é o F de B, ou ele é o F de C. Mesma coisa, o E, ou ele é o F de A, ou ele é o F de B, ou ele é o F de C. E o F também, ou ele é o F de A, ou ele é o F de B, ou ele é o F de C. E não tem repetição, né? Não pode acontecer o D ser ao mesmo tempo F de A e o E ser F de A também, porque é função bijetora. Então, a gente pode escrever aqui DEF como o conjunto F de A, F de B, F de C, tá? Aí acho que eu consigo fazer tudo certinho para vocês, ó. Como F é bijetora, temos que esse conjunto é esse conjunto aqui. Tá? E mais que isso, né? Não tem repetição dentro do conjunto, tá? O D, o E e o F são diferentes, o F de A, F de B e F de C também são diferentes, tá? Que no caso das funções que não são bijetoras, esse conjunto aqui podia ser só o F de A. Não, pera aí. É como F a função, né? Esse conjunto que tem... Tô querendo dizer o seguinte. Não pode acontecer do D ser do F de A e D também ser do F de D, tá? Não pode ser isso aqui, D, D, E, por exemplo. Acontece, se o F de A é D, então o F de B não pode ser o D. Aí se o F de C também não pode ser o D, digamos, se o F de C é o E, F de B obrigatoriamente tem que ser o F. Isso porque a função é bijetora, tá? Ou seja, a quantidade de elementos que tem aí em cada conjunto é exatamente 3, tá? Então a gente pode representar os elementos D e F por F de A, F de B, F de C, tá? Agora vamos considerar a inversa da função f. Então, isso aqui é a função que vai de A, B, C em D, E, F. Ou, tá errado aqui. Inverter, né? A inversa de F. Né? Ou seja, a F, por exemplo, ela pega o A, leva no F de A. Aí a inversa da F vai pegar o F de A e levar de volta no A. Tá? Então vamos lá, ó. Ao invés de aparecer o F-1 de D, F-1 de E, eu vou trocar o D e o E e o F pelos F deles, né? Eles são F de
ou do A, ou do B, ou do C. Então, aquelas propriedades a gente tem que provar, você pode escrever assim, ó. F-1 do F de A, F-1 do F de B. Isso aqui é a B. Tá? A maneira mais simples de escrever acaba sendo isso aqui, né? Aqui é F de C. Tá, então, assim, a F pega segmentos congruentes, leva em segmentos congruentes, né? Do outro lado. Aí a inversa desfaz. Aí pega os segmentos congruentes e leva no ABC em segmentos congruentes também. Tá? Ó, o que eu tô escrevendo aqui, por exemplo, se a tua função F levasse, por exemplo, o A no D e o B no E. Então, isso aqui, o que eu tô dizendo? Tô pegando F-1, o F de A é D, né? De D, F-1 de E. Tá? O que a F-1 faz? Desfaz o que a F faz. Como a F leva o A no D, a F-1 de D é o A. E a F-1 do E é o B. Leva em AB, que é o que está acontecendo aqui, tá? Só como eu não sei, né? Se o F de A qual que é, se ele é o D, o E ou o F, estou escrevendo, deixando F de A, F de B e F de C, tá? Só apagar aqui. Agora, para os ângulos, né? A medida desse ângulo é o que? É a medida do ângulo A. Agora, a medida desse ângulo aqui, a imagem inversa da F de B é o B. Então, isso aqui vai virar o ângulo B. Isso. E a medida do ângulo F-1 da F de C é a medida do ângulo C, tá? Então, essas propriedades aqui mostram que o triângulo DEF é congruente ao triângulo ABC, tá? Para terminar a demonstração desse teorema, falta mostrar que essa relação de congruência entre triângulos é uma relação transitiva no conjunto de todos os triângulos do plano, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte: supor que dois triângulos ABC e DEF são congruentes e que esse DEF, o mesmo triângulo, é congruente a um outro triângulo, GHI. Então a gente tem que mostrar que isso aí vai ser hipótese, tá? Essas duas congruências. A gente vai ter que provar que o ABC é congruente ao GHI. Tá? Isso aqui vai ser esse triângulo DF vai ser um intermediário ali entre os dois. Tá? Então, sejam ABC, DEF e GHI três triângulos tais que ABC é congruente a DEF e DEF é congruente a GHI. Então, dessa congruência vai ser que existe uma função f que satisfaz aquelas seis propriedades, e essa congruência aqui vai nos garantir que existe uma outra função que satisfaz aquelas seis propriedades. Então isso aqui é mais difícil de escrever do que entender, né?
Então, ó. Então, existem funções f vai de ABC em D e F, e G é uma função que sai do D e F e vai em GHI, né? Nos vértices GHI. Aí agora tem 12 propriedades para escrever, né? Então vai acontecer o seguinte: f de A, f de B é o AB, f de A, f de C, o comprimento é o comprimento do AC. Também segmento f de B, f de C é congruente a ABC, né? Então, ou seja, tem esse comprimento. Também a medida do ângulo a medida do ângulo f de A é igual à medida do ângulo a medida do ângulo f de B é igual à medida do ângulo B, e a medida do ângulo f de C é igual à medida do ângulo C, tá? Também vale para outra relação de congruência, né? A medida do segmento G de D, agora tem que tomar cuidado, é D e F, né? G de D, G de E é DE, G de D, G de F é o comprimento do segmento DF, e G de E, G de F é igual a EF. Também vale análogo para os ângulos, né? A medida do ângulo G de D coincide com a medida do ângulo D. A medida do ângulo G de E coincide com a medida do ângulo E. E a medida do ângulo G de F coincide com a medida do ângulo F. Bom, pessoal, nesse caso aqui a função que a gente vai considerar, né? Porque para mostrar que o ABC é congruente ao GHI, né? A gente tem que pegar uma função de ABC que vai direto para o GHI, bijetora, que satisfaz as seis propriedades lá que define congruência, né? Quem a gente vai pegar aqui vai ser a composta G bola F, tá? Porque a F vai do ABC no D e F, aí a G vai do E e F no GHI, tá? Já eu explico melhor aqui. Então, consideremos a composta G bola F. Então vai ser uma função que vai do ABC no conjunto GHI. Então quem é G bola F? Então G bola F, vou aplicar num elemento qualquer, no A, por exemplo. O que acontece? A gente tem a F que vai de ABC em DF. Então você vai primeiro aplicar o F no A e depois pega esse F de A. Então lembra, o F de A ele é ou o D, ou o E, ou o F. Então você pode aplicar G, aí você aplica G nele. Tá? Então, ó, por exemplo, você tem o ABC, o D, E, F e o G, H, I, né? Então faz de conta que o A vai no D pela F, o B vai no F e o C vai no E. Isso aqui é a F. Amarelo, vou pôr a G. Então a G leva o D no H, o E no G e o F no I, tá?
Então a gente define uma nova função que vai desse cara aqui, que é a composta G bola F. Então, por exemplo, a G bola F. Vou fazer então o A e o ABC e o GHI aqui, ó. O que a G bola F faz? Ela vai direto desse primeiro conjunto nesse aqui. De que forma? É o que a gente diz, né? Compondo as duas funções. Então, ó, a F leva o A no D e a G leva o D no H. Então a gente vai falar que a composta leva o A no H. A F leva o B no F e o F no I. Então a nossa G bola F vai levar o B no I. Agora o C, ó, vai no E e depois vai no G. Então a composta leva o C no G. Então essa aí também é uma função objetora. E a gente vai provar que ela satisfaz as 6 propriedades, tá? Então, de novo, ó, o que é o G bola F do A? Isso aqui é um exemplo, tá? Não acho que eu estou particularizando as funções F e G. Isso é G do F de A. Só que o F de A é o D. Então, isso aqui seria G de D. E o G de D é quem? É o H. Esse H ficou... Então a gente fala G bola F de A é igual a H. Da mesma maneira, a gente calcula G bola F de B e G bola F de C. Ok? Mas como a gente não sabe quem é o F de A, quem é o F de B, quem é o F de C, quem são os Gs também, mas a gente vai ter que meio que abstrair um pouco, né? Então lá, temos. Então para provar as propriedades, primeira coisa, tem que provar que G bola F de A, G bola F de B, o comprimento desse segmento tem que ser o comprimento do segmento AB, né? Então lá, primeiro, G bola F de A. Então note que isso aqui é um ponto e esse aqui é outro ponto. Então o que está embaixo da barra é um segmento de reta, tá? Então esse aqui é G do F de A, G do F de B. Agora usa o fato da G ser... G satisfaz essas 3 propriedades aqui, ó. Independente se o F de A é o D, o E ou o F, e o F de B seja D, E ou F, isso aqui vai dar o F de A, F de B, né? Comprimento do segmento F de A, F de B. Tá? Aí a F, nós temos aqui, ó, que o F de A, F de B é o AB, né? As medidas, né? Aí vai valer algo análogo para todas as outras duas possibilidades. Então, vamos lá. G bola F de A, G bola F de C. Esse segmento é o que? É o G do F de A, G do F de C. Aí uso o fato que a G, né, a propriedade satisfaz. Então, isso aqui vai ficar a medida do segmento F de A, F de C. Aí a propriedade que o F satisfaz, isso aqui é a medida do segmento AC. Aí também, né, G bola F de B, G bola F de C, né? Então esse segmento é o que? É a medida do segmento G do F de C, perdão, F de B, G do F de C. Aí, independente de quem seja o F de B, F de C, isso aqui vai ser a medida do segmento F de B, F de C. Aí a medida do segmento F de B, F de C, pela propriedade da F lá, é comprimento de BC. Vale algo semelhante também para os ângulos, né? Que é a medida do ângulo G do F de A. Perdão, é G bola F de A. Então, aí por definição de composta, isso é a medida do segmento G. Segmento não, tá? Do ângulo GF de A. Então vamos lá. Quem é F de A? Deixa eu fechar aqui. F de A, ou ele é o E,
ou ele é o F, ou ele é o D. Independente de qual seja, G desse cara vai ser o cara. Vai ser o ou D, ou E, ou F. Então, independente de quem seja o F de A, a medida do ângulo G de F de A é a medida do ângulo F de A. Isso aqui é a medida do ângulo F de A. A medida do ângulo F de A é a medida do ângulo A. Ela tá aqui na propriedade que o ângulo A, que a função F satisfaz. Ó. Isso aqui. Tá? Aí para os outros vai ser análogo. Vai satisfazer isso aqui também, isso aqui também. E dessas três propriedades a gente vai obter a mesma coisa. É o análogo, né? Então, ó, a medida do ângulo G bola F de B. Isso é a medida do ângulo G do F de B. Independente de quem seja o F de B, isso é a medida do ângulo F de B. Que a G não muda, né? Não mexe nas medidas dos ângulos. Então, isso aqui é a medida do ângulo B. Aí também, medida do ângulo G bola F de C. Isso é a medida do ângulo G do F de C. Que é a medida do ângulo F de C. Que é, a medida do ângulo C. Tá? Então, nessa propriedade a gente viu que a congruência de triângulos é transitiva. Então, desse modo, nós acabamos de mostrar, né, que os triângulos ABC e GHI são congruentes. Tá? Então, aí essas três propriedades, né, mostra que a congruência de triângulos é uma relação de equivalência no conjunto dos triângulos. Tá? Eu já comentei nas aulas passadas que relações de equivalência a gente vai estudar lá em Fundamentos de Geometria 2, tá? Vai estudar a fundo esse conceito, tá? Mas a definição é o que eu falei, né? Uma relação de equivalência é o quê? É uma relação, a gente usa a relação, né? Que são reflexivas, simétricas e transitivas ao mesmo tempo, tá? Então, ó, já para introduzir a próxima aula, quando a gente vai estudar o caso de analisar os casos de congruência, porque, vamos lá, aqui, quando a gente definiu congruência, note que eu tenho que ter 6 congruências satisfeitas, né? 3 congruências de lados e 3 congruências de ângulos, tá? Entre dois triângulos. O que a gente vai ver nas próximas 5 aulas é que, na verdade, assim, por exemplo, a gente vai provar que se você tem dois triângulos e tem uma relação ali que preserva a congruência de lados, né? Os três pares de lados são congruentes. Então você já não precisa olhar os ângulos, você já pode concluir que os triângulos são congruentes. Tá? Então, nem, na verdade, nunca você vai precisar analisar esses 6 casos aqui. Vai ser um pouco mais simples, tá? Mostrar que dois triângulos são congruentes. Por exemplo, se a gente tiver dois ângulos e um lado adjacente a esses dois ângulos congruentes, né? Os pares congruentes, né? Dois pares de ângulos congruentes e os dois lados adjacentes congruentes também. Então você já vai poder concluir que os triângulos são congruentes, tá? Então na próxima aula a gente vai estudar um caso que fala que a gente vai chamar de lado, ângulo, lado. Ou seja, quando você tem dois triângulos, aí tem dois pares de lados congruentes dois triângulos. Aí se o ângulo adjacente a esses dois lados forem congruentes, os triângulos serão congruentes. Tá? Então você não vai precisar analisar 6 casos. Vai bastar encontrar 3 objetos. 3 daquelas propriedades forem satisfeitas, os triângulos serão congruentes. Só que para isso a gente vai precisar de um axioma. Tá? Então, como eu falei, o intuito é mais didático, né? Quando a gente está estudando aqui.
Então não é tudo que a gente vai provar, né? Então alguns axiomas a gente vai ter que assumir, né, para fazer, pra gente conseguir fazer, né, o estudo dos triângulos. Então a gente vai assumir o seguinte: se eu tenho dois triângulos ABC e DEF, se os lados AB e DE são congruentes e os lados AC e DF são congruentes, né, ó, tá? Então nesse caso aqui, ó, os lados azuis são congruentes e os lados pretos são congruentes, tá? Se também o ângulo determinado pelos lados são congruentes, né? Ou seja, o ângulo A e o ângulo D, os ângulos verdes forem congruentes, tá? Então, se eu tenho um triângulo, você tem lá dois lados congruentes e o vértice determinado por esses dois lados congruentes, né? O ângulo adjacente aos dois lados forem congruentes também, esses dois ângulos aqui, ó. Então, o axioma nos diz que os outros dois ângulos também são congruentes entre si, né? Os dois pares de ângulos. Tá? Ou seja, é como nessa figura aqui, ó. Se, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Esse lado e esse são congruentes, esse lado e esse são congruentes, e esse vértice e esse são congruentes, então a gente não vai provar isso, tá? A gente vai assumir como sendo verdadeiro. É verdadeiro, tá? Só que a gente vai assumir como sendo verdadeiro, como um axioma. Então esse ângulo B e esse ângulo E são congruentes, e esse ângulo C e esse ângulo F são congruentes também, tá? Então, tá? Então esse aqui vai ser o caso lá do ângulo lado, né? Então vai caso lá do ângulo lá que a gente vai estudar na próxima aula, diz o seguinte: se eu tenho dois lados congruentes, né, dois pares de lados congruentes, né, e os pares de vértices determinados por esses dois lados forem congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, então seria que mostrar que esses dois ângulos rosa são congruentes, esses dois ângulos laranjados são congruentes. Isso a gente vai assumir como sendo verdadeiro por esse axioma. Aí, na verdade, o que a gente vai ter que provar só é que o lado BC e o lado EF serão congruentes. O que serão, tá? A gente vai provar lá na próxima aula. Ok? Bom, gente, ficando por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua o estudo aí dos triângulos congruentes. Até lá, então.